A gente vive tempos loucos políticos e eu acho que é importante a gente trazer também, pessoal, para a gente conversar um pouco, novos nomes na política. A Ana Beatriz é uma vereadora jovem, está no segundo mandato dela, é feminista, é vereadora aqui por Serra Negra, no interior de São Paulo, e ela está fazendo uma discussão bem importante, focada sobretudo nos funcionários públicos, nas questões do pedágio, na questão da juventude também da cidade. E eu queria ter a honra aqui de convidar ela para conversar com esse público. Vou chamar a Ana e fazer um pedido específico para ela. Ana, se apresente, converse aqui com o nosso público para a gente poder entender um pouco melhor qual que é a sua trajetória. Tudo bom, minha querida? Como é que você está? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Como que Bom você dia. está? Obrigada aí de me receber aqui. Obrigada aí pelo espaço. Me apresentando aqui para quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz Caquete, tenho 26 anos, estou, né, como vereadora aqui em Serra Negra. Serra Negra é uma cidade pequena no interior de São Paulo, tem por volta de 30 mil habitantes. Estou no meu segundo mandato e defendo aí algumas pautas que são importantes, eu penso, aqui para a nossa cidade. Gosto de defender a pauta das mulheres, a pauta da juventude, pauta dos servidores públicos, como foi colocado aí pelo Pedro, e estou aqui à disposição. Como é que está essa questão? Ana, você foi eleita, você fala semanalmente a respeito da pauta dos mais jovens. Como é que é essa questão? Porque Serra Negra é uma instância turística, né? Uma cidade que tem uma cultura forte do café, tem a questão também da saúde e da saúde pública. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito como é que é essa questão de militar por uma juventude numa cidade em que muitos jovens às vezes saem para fazer faculdade fora. Como é que funciona um pouco isso? Então, a pauta da juventude, eu acredito que seja a que eu mais acabo defendendo. Primeiro, acredito que por conta da minha idade, o pessoal jovem acaba vendo em mim algo para, vamos dizer assim, falar, alguém está defendendo a pauta jovem, né? Porque assim, eu vivo isso diariamente aqui na minha cidade, né? Eu nasci aqui e uma das principais questões que a gente sempre fala é o que Serra Negra está oferecendo para os jovens aqui na nossa cidade, né? Muitos jovens, como eu, por exemplo, a gente teve que sair para poder estudar, fazer uma faculdade. E às vezes não é nem a intenção desse jovem voltar para Serra Negra por falta de política pública, por falta de qualidade de vida, nesse sentido. Como você colocou, Serra Negra ela é uma cidade turística, uma instância turística. Inclusive, as pesquisas voltadas para o turismo aqui na nossa cidade demonstram que o principal público que é atraído aqui pela nossa cidade são pessoas mais velhas, com família formada, que vêm aqui para descansar, que vêm aqui para passar um fim de semana. Então, assim, o pessoal mais jovem, o pessoal que está em outra fase da vida, às vezes se sente um pouco defasado em relação a políticas públicas aqui para a juventude, né? Então, seja na questão do estudo, uma das questões que a gente batalha muito é a respeito do transporte de estudantes. Então, o pessoal que quer fazer uma faculdade, muitas vezes, por não ter uma opção de faculdade aqui na cidade, acaba se deslocando para cidades aqui da região. Então, acaba se deslocando para Amparo, acaba se deslocando para Campinas, né, que é tudo aqui perto. E a gente defendeu muito a questão de ter um transporte gratuito para esses estudantes, né? Uma política pública aí voltada para o estudo. Antes, a prefeitura acabava dando uma ajuda de custo. Então, os estudantes pegavam essa ajuda de custo e, com essa ajuda de custo, conseguiam custear o transporte para as outras cidades. Inclusive, isso é extremamente importante, porque muitos desses jovens, eles nem mesmo, eles acabam não fazendo uma inscrição numa faculdade se não tiver certeza de que vai ter como se deslocar para lá. Então, isso impacta diretamente na questão da faculdade, questão do estudo, do ensino aqui, né? E agora a gente tem o transporte 100% gratuito, que é oferecido pela prefeitura. Então, a prefeitura dá o transporte, dá a van, o ônibus, você se inscreve e você tem esse direito de poder frequentar as outras cidades para poder estudar. E a gente vem sempre acompanhando o pessoal aí do transporte, ele já tem até meu telefone, porque eles falam, nossa, aconteceu tal coisa, vamos ligar lá para a Ana. Então, tipo assim, é sempre assim, né, que acaba acontecendo, porque eu acredito que é importante a gente não somente defender agora que tem, né, a questão do transporte, mas defender a qualidade desse transporte. Então, a gente está acompanhando, está fiscalizando, se está tudo direitinho, se o horário está batendo, se eles estão conseguindo ir. Então, esse ano deu alguns problemas em relação ao transporte, que teve alguns estudantes, principalmente o pessoal do ProUni, que acabou tendo a resposta de que ia conseguir frequentar a faculdade depois do período de inscrição para o transporte. Então, muita gente estava ficando sem transporte. E é uma questão que a gente está brigando bastante para que eles possam ter esse acesso. Porque, às vezes, tem a segunda chamada vestibular, e aí a prefeitura já tinha cortado o período de inscrição para você poder se inscrever para frequentar, né,
para poder utilizar o transporte da prefeitura, e a gente está brigando para que tenha mais essas vagas, para que eles possam também ter acesso, né? Senão fica uma coisa muito privilegiada ali, só o pessoal da primeira chamada, só o pessoal que já tinha o resultado ia conseguir acessar, e os outros não. Então, justamente, política pública não pode ser excludente nesse sentido. Então, é o que a gente está brigando agora. Mas tem essa questão, né? Falei especificamente em relação ao transporte, mas tem bastante pautas culturais que eu gosto de trazer aqui também. Então, a gente sabe que eu acredito que é importante a gente estar incentivando isso. Eu sinto um pouco de falta nesse sentido, que é algo que a gente vem falando, a respeito dessa pauta cultural aqui na cidade. Tem o pessoal que dança, que toca, o pessoal que faz esporte, o pessoal que, tipo, tem essa veia artística e tudo mais, para a gente dar incentivo e dar espaço para essas pessoas poderem, né, exibindo as suas artes, podendo trazer esse ambiente mais cultural aqui para a nossa cidade. É algo que esses jovens eu sinto que sentem muita falta, né? Uma coisa que também eu queria te perguntar, você é feminista, formada em Direito e está vereadora de uma cidade no interior de São Paulo. A capital já é dominada por homens. Como é que é ter o seu ofício aqui em Serra Negra? Acredito que a política já é difícil, para quem já Sim. participou de alguma forma, né? Já é um ambiente difícil. Enquanto mulher acaba se tornando um pouco pior, mas a gente tem que batalhar por isso, sabe? Eu sei que para mim também é um privilégio estar aqui. A gente sabe que não é fácil estar aqui, então assim, eu tenho que fazer valer esse meu cargo aqui, né? Eu gosto muito de acompanhar outros mandatos de mulheres, porque é muito fácil você se identificar com coisas que acontecem. Tem um livro muito bom que foi organizado pela Manuela Dávila, que ela colocou um monte de mulheres falando sobre as suas experiências na política. E eu ganhei esse livro de uma amiga minha, que ela falou, olha, Ana, acho que vai ser bom para você poder se inspirar, enfim. E aí, realmente, está sendo muito importante, porque quando eu terminei de ler, você vê algumas situações e você fala, nossa, achei que era só comigo. Nossa, achei que isso era comum. Sabe, por mais que a gente tenha essa consciência de que, né, estando enquanto mulher aqui na Câmara é mais difícil, quando você vê exemplos concretos de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você, pelo fato de serem mulheres, fala, nossa, eu não tô sozinha nessa. Definitivamente não era comigo só. Então, assim, é fácil você acabar se identificando com isso, né? E você também teve a tua família já estava na política antes. Você é filha de quem? Como é que funciona aí a sua história e sua biografia? Queria que você falasse É, um pouco também. o meu pai, ele acabou se envolvendo com política também, ele acabou sendo prefeito aqui da cidade há algum tempo atrás, hoje ele não é mais vivo, mas ele desempenhou um papel muito importante aqui, uma liderança de oposição ao grupo atual, eu continuo enquanto oposição nesse Aham. sentido, mas assim, a minha infância inteira eu passei acompanhando ele, né? Por mais que tenha a Serra Negra com seus 30 mil habitantes, as suas particularidades, a gente acaba se identificando muito com a história, com o contexto, e vai trazendo uma bagagem que fica um pouco mais fácil caminhar aqui por conta, vamos dizer assim, dessa situação que a gente já viu ele passando, a gente já viu os desafios, a gente já viu o contexto, né? Então acabou sendo uma grande escola assim para mim poder acompanhar ele de perto. Então ele defendia muito servidores públicos também. Ele tinha umas pautas muito importantes assim e a gente seja parte da educação, seja parte da cultura. Então, é algo que eu posso estar defendendo hoje aqui também, enquanto vereadora, né? Acaba sendo mais fácil. Eu entendo esse privilégio, né, de, tipo, poder ter essa bagagem aí, todo esse aprendizado, para poder até facilitar, de certa forma, o meu trabalho, né? Porque uma coisa é você chegar meio, nossa, primeira vez, como é que funciona? Outra coisa é você chegar e falar, nossa, calma, isso aqui eu já vi acontecendo antes. Já vi como meu pai lidou com isso, mas por mais que ele não esteja me acompanhando aqui, eu tenho bastante ele como exemplo, assim, sabe?